Eu morava num conjunto habitacional no interior. O ano era 2010. Me chamo Moacir e venho relatar um acontecimento muito estranho que presenciei quando eu morava no Paraná. Minha esposa e eu havíamos acabado de nos mudar para esse conjunto habitacional. Na rua da nossa casa só havia se mudado 3 famílias contando conosco. As casas foram entregues sem muro. Nos mudamos para lá assim mesmo. O bairro que se formou por conta dessas casinhas era beirando a zona rural da cidade por ser baixa renda. Então não tinha outros bairros por perto. Não tinha comércios. Estava tudo em desenvolvimento. Nessa época, eu e minha esposa trabalhávamos na mesma fábrica no turno da noite. Ainda não tínhamos filhos, mas tínhamos um doguinho de estimação. Era um sem raça definida, que a gente criava desde pequeno. Como não tinha muro, eu era obrigado a deixar o doguinho, que se chamava Pançudo, preso por uma corrente. Sei que é algo horrível, mas se deixasse solto, ele poderia ser atropelado ou sumir. E dentro de casa não teria como, pois ele quem vigiava a casa durante a noite. Enfim, depois de mais ou menos um mês morando naquele bairro, comecei a perceber que todo dia, quando nós chegava do trabalho, tinha muitas pegadas grandes no quintal. O quintal ainda estava no barro. E tinha dia que o Pançudo estava amuado, triste e com medo. Minha esposa falou que poderia ser uma onça e era perigoso atacar o Pançudo. Mas eu não concordei, pois ali dificilmente teria onças. Fui na casa dos vizinhos, lá no final da rua, e perguntei se tinha pegadas no quintal deles também. E na casa de um morador também tinham as mesmas pegadas. Então, conversando com ele, ele disse que poderia ser um porco do mato, e até colocou a pata do seu cachorro ao lado da pegada em seu quintal. E realmente era muito grande a diferença. Perguntei se ele não ouvia nenhum barulho. Ele disse que não, só seu cachorro latia, mas não dava muita importância, pois o cachorro latia para tudo. Voltei para casa e fui analisar aquelas pegadas também. Era muito grande, assustava, pois pelo tamanho o animal deveria ser quase do tamanho de um potro. Então descartei também a ideia de que seria um porco do mato. Fiquei preocupada em deixar o Pançudo sozinho para o lado de fora. Tive a ideia de fazer um canil para ele. No fim de semana, chamei meu pai e meu irmão para me ajudar. Pegamos bastante madeira, cortamos e fizemos esse canil. Ficou mais parecido com um chiqueirinho de porco, mas era grande e espaçoso, e de certa forma traria segurança para o Pançudo. Na semana seguinte, as pegadas continuavam aparecendo. Vinham da rua e paravam bem perto do canil. E o mais esquisito, os poucos vizinhos diziam só escutar os cachorros latindo, mas não ouviam barulho de nada esquisito. Aquilo já estava me deixando intrigado. Queria descobrir que bicho era aquele que toda noite vinha no meu quintal. Um dia, quando cheguei em casa, o Pançudo estava com um galo enorme na cabeça, e perto do canil tinha um pedaço de madeira caída. Eu fui rápido ver se era mais grave, mas não tinha corte, só estava inchado. Alguém ou algo tinha acertado uma paulada no meu cachorro. Eu fiquei muito bravo. Passou-se mais uns dias, o canil amanheceu cheio de panos velhos, panos sujos e folhas de árvores. Eu pensei comigo, deve ser algum vizinho que está querendo me perturbar. E detalhe, essas coisas só aconteciam de segunda a sexta-feira à noite. Nos finais de semana que eu e minha esposa estávamos em casa, não acontecia nada. Mas eu fiquei realmente preocupado no dia que tinha um pedaço de um animal que eu não soube identificar, pois já estava em avançado estado de putrefação, pertinho do canil, como se tivessem trago para meu cachorro. Ensaquei aquilo e fui jogar na mata. Era insuportável o mau cheiro. Ficou horas aquele fedor por ali, mesmo eu lavando tudo. Numa noite, decidi descobrir que bicho era aquele. Então saí para trabalhar junto com minha esposa, mas não entrei na fábrica. Me escondi por ali,
e esperei ficar bem tarde da noite para voltar para o meu bairro. Eu estava a pé. Quando deu umas 2 horas da manhã, eu comecei a caminhar até minha casa. Seriam uns 30 minutos de caminhada. Chegando no bairro, percebi um silêncio total. Estava tudo tranquilo. Quando me aproximei da minha rua, tirei a bota. Fiquei descalço para não fazer barulho. E fui andando lentamente para ver se conseguia flagrar algo. Quase em frente à minha casa tinha uma árvore bem densa. Então atravessei a rua rapidinho e me escondi atrás dela. Eu tinha a visão perfeita da minha casa. O pançudo parecia estar dormindo. Estava tudo silencioso. Uns 20 minutos depois, comecei a ouvir uns cachorros aqui e acolá latindo. Mas não era latido de bravos ou agressivos. Era um latido normal mesmo. E logo eles pararam também. Seguido desses latidos, vi algo vindo do fim da rua. Vinha caminhando lentamente e tranquilamente. Quando se aproximou mais, eu quase desmaiei de medo. Era um cachorro enorme, era muito grande. Parecia um urso gordo e gigante. Caminhava igual um cachorro. Suas unhas faziam barulho e ele fungava. E seus olhos eram amarelos. Eu pensei comigo, isso é um lobisomem. Meu coração disparou de medo. Comecei a suar frio, pois até então para mim, lobisomem era folclore. Nunca imaginei que esse bicho existia de verdade. E até hoje eu só acredito porque eu vi, mas é algo surreal. Aquilo não percebeu a minha presença e foi direto para minha casa. Ele sentou em frente ao canil. Pensei que iria atacar meu cachorro. Olhei rápido para os lados tentando achar um pedaço de pau ou qualquer coisa, pois se ele atacasse meu cachorro, eu ia defendê-lo. Quando achei um pedaço de madeira, fiquei segurando e suando frio de pavor e agonia. O tal lobisomem começou a emitir uns grunhidos bem baixinho e erguia uma das patas e batia nas ripas do canil. O pançudo saiu para fora de sua casinha, pois um pedaço do canil era coberto igual uma casinha mesmo. O pançudo saiu para fora e se aproximou do bicho. Eu já estava me preparando, tomando coragem para ir lá. Mas aí eu vi uma coisa que até hoje não entra na minha cabeça. O pançudo e o lobisomem começaram a brincar igual 2 cachorros normais, um do lado de dentro do canil e o outro do lado de fora. Eles corriam de um lado para o outro e paravam um de frente para o outro. O pançudo dava pata para o lobisomem e o lobisomem fazia o mesmo. Eu fiquei sem entender, pois os mais velhos diziam que lobisomens atacavam os animais. Cachorro tinha medo de lobisomem. E ali na minha frente eu vi os 2 brincando como se fossem amigos. Eu não acreditava no que estava vendo. E o pior é que isso demorou, e eu lá atrás da árvore escondido só observando. Depois de um bom tempo, os 2 ali, posso dizer, se divertindo, o bicho saiu andando e foi embora pelo mesmo caminho que veio. Ou ele realmente não me viu, ou fingiu não me ver. Esperei aquilo se afastar bem, atravessei a rua correndo e entrei dentro de casa. Eu estava tão incrédulo com o que acabara de ver que não raciocinava direito. Quando minha esposa chegou, eu contei para ela. Ela de começo achou que eu estava brincando ou mentindo, mas aí ela viu que eu falava sério. Pois fui na casa dos vizinhos e contei para eles também. Acreditaram em mim? Claro que não. Imagina um lobisomem existir, e ainda mais um lobisomem que não ataca cachorros. Minha esposa ficou com muito medo e pediu para alugar aquela casa e ir morar num bairro mais próximo do centro. Lógico que demorou uns 2 meses para a gente conseguir mudar, e durante esses 2 meses as pegadas continuavam aparecendo toda noite, de segunda a sexta-feira. Então finalmente nos mudamos de lá. Voltei algumas vezes lá de dia e as pegadas continuavam. Depois desapareceram, não tinha mais, ou seja, ele não ia mais lá. Eu penso, será que foi ele quem deu a paulada no meu cachorro? Porque ele pareceu ser inofensivo, totalmente diferente dos relatos que vejo de um animal agressivo e impiedoso. E gostaria de saber também por que ele fez amizade com o meu cachorro. São questões que levo comigo até hoje. Foi uma experiência sobrenatural essa que tive. Não tenho dúvidas. Muito obrigada a todos e boa noite.
No ano de 2001, eu passei um medo danado. Me chamo Oséias, tenho 56 anos e posso afirmar que vi um lobisomem numa madrugada quando estava indo para o meu trabalho. Eu costumava sair de casa às 4:30 da madrugada. Andava 5 quadras até chegar ao ponto de ônibus. O bairro onde eu moro é super desenvolvido, próximo ao centro da cidade. Tem muitas fábricas, mas algumas abandonadas. Numa madrugada comum, estava indo para o ponto de ônibus. As ruas estavam desertas. Passando pela rua onde tinha e ainda tem essas tal fábricas abandonadas, ouvi um barulho de ronco de porco vindo de lá de dentro. Achei estranho, mas continuei andando, pois não podia perder o ônibus. Ouvi passos saindo de dentro do galpão e pisando no asfalto. Então olhei rápido para trás, e o que eu vi me aterroriza até hoje. A 100 metros mais ou menos, eu vi um lobisomem no meio da rua. Ele estava em pé, se equilibrando em 2 pernas. Tinha braços longos, a cabeça era igual de cachorro, mas o corpo lembrava o corpo de um homem, só que totalmente coberto de pelos grandes e acinzentados. Seus pés e suas mãos eram extremamente grandes, assim como seu focinho. Os olhos eram iguais aos de gato, brilhando no escuro. Ele devia ter 1,80 m mais ou menos, era bem alto e magro. Ele estava parado, olhava para os lados e olhava para mim, e fungava o ar. Não parecia querer me atacar, só estava ali parado, estático. Muito assustado, eu saí correndo e olhava para trás toda hora, mas o lobisomem continuava lá, parado. Eu corri e corri, o mais depressa que aguentei. Minha sorte é que cheguei no ponto de ônibus praticamente junto com o ônibus. Eu embarquei rápido e me sentei. Eu estava trêmulo e pálido de medo. Não sei por que ele não me atacou, mas acreditem, lobisomem existe. Eu vi com meus próprios olhos. Muito obrigado. Esses foram os 2 relatos de hoje, espero que vocês tenham gostado. Eu peço a vocês que se inscrevam no canal, deixem o like, compartilhem, comentem e até a próxima.